Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite ou bom dia. Independentemente da hora que estiver a ver este vídeo, sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo ao espaço de inspiração da Youth Reference Hub, em que temos tido o prazer de receber jovens que estão a fazer a diferença na sua comunidade, no seu bairro, no seu distrito, na sua província ou no seu país. E hoje temos uma grande honra de receber Vanilla Carlos. Ela é uma mulher com muitas histórias, mas neste vídeo, para esta conversa, nós vamos atribuí-la apenas duas características, dentre várias. Vanilla Carlos, ela é empreendedora e é uma motivadora. Nos seus textos, ela fala muito sobre desenvolvimento pessoal e Vanilla é uma. Essa portanto, é minha caracterização a Vanilla, tá bem? Vanilla é uma guerreira e é uma vencedora. Muito bem-vinda, Vanilla. Obrigada, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos querem a ver. Dizer que é uma honra poder participar neste espaço, né? Já há muito nós vínhamos combinado para que isto acontecesse, tínhamos desencontros. Este é um momento que eu julgo que é oportuno para partilhar aquilo que eu tenho em mente como possa ser útil para a vida das pessoas, assim, sensibilizar ou impactar a vida das pessoas que se sentirem tocados pela mensagem. Vanilla, muito obrigado por estares aqui. Nós é que agradecemos. Vanilla, tu és uma cidadã que nasceu em Inhambane. Estou certo, não? Nasceste em Inhambane e estudaste em Maputo. Eu queria saber aqui um bocadinho esse trajeto. Como é que a Vanilla faz essa transição de Inhambane para Maputo e como é que esta transição impactou a vida da Vanilla, do ponto de vista, a maneira como via ou como vê o mundo? Bem, eu nasci aqui na cidade de Inhambane e vivi até os meus 17 anos, a altura em que fiz a 12ª. Como na altura estava na televisão de Moçambique, eu fazia programa da criança e achei lógico, né, fazer o curso de jornalismo para melhor me enquadrar na televisão. Aí senti a necessidade de fazer o curso em Maputo, uma vez que aqui em Inhambane nós não temos o curso. Fui para Maputo, fui estudar jornalismo, fiquei lá por... Primeiro fiquei 3 anos, depois fui acometida por uma doença que requeriu que eu ficasse pelo menos 1 ano de repouso. Então retomei, fiquei mais 1 ano e meio a terminar o curso de jornalismo. Então terminei, voltei, decidi voltar para Inhambane. E o período que eu estive em Maputo foi difícil, né? Porque era um período de adaptação. Inhambane e Maputo são super diferentes em termos de ambiente, de maneira de viver, basicamente muita coisa foi diferente. Tanto é que fui acometida por algumas situações em que eu me perguntava se eu conseguia continuar e terminar até o fim, mas como eu tinha em mente uma meta, um propósito, eu entendi que eu devia continuar apesar das circunstâncias. Mas acima de tudo, quando eu paro para olhar para trás e aquele período que eu estive, talvez que foi um período de aprendizado, de me fortalecer, de me forjar como pessoa, mas entendi que lá era apenas um sítio para me forjar, não necessariamente para eu ficar lá, porque pela minha maneira de ser, mais quieta, mais gostar de isolamento, de calmaria, eu entendi, e também porque nesses tipos de ambiente eu consigo desenvolver melhor as minhas reflexões, os meus pensamentos, sem ter que me preocupar com coisas elementares. Então entendi que voltar para casa seria o mais apropriado, que era para eu poder desacelerar o ritmo e descansar algumas preocupações e poder refletir, poder pensar e poder desenvolver aquilo que eu achava que eu podia fazer de melhor. E Vanilla, quando é que começa esse entendimento? Porque estás aqui a dizer que passaste por alguns desafios fortes quando vens a Maputo estudar e um desses pontos que está a fazer referência é quando foste acometida por uma doença, mas diz aqui que tudo aquilo que aconteceu foi uma espécie de um ensinamento, um aprendizado que estavam a tentar transmitir assim. Como é que tu chegas a esta conclusão? E aquilo foi efetivamente o aprendizado para ti. O que é que te faz pensar assim? Bem, de princípio, né, eu concebo que agora, depois de ter desenvolvido um pouco mais a minha fé, que vou dizer,
estou vinculada a uma religião, né, cristã, eu tive o entendimento de que o conhecimento de Deus me fez compreender que tudo o que nos acontece é por algum propósito, né? Por mais difícil que seja, por mais turbulento que seja, todas as coisas estão para servir a um propósito que é nos forjar, nos lapidar, nos transformar. Pelo simples motivo de que nós viemos ao mundo como pessoas, não simplesmente para acordar, comer, dormir, ou para andar atrás de casa, carro, esposa, esposo, ou as outras coisas que o mundo oferece. Sim, podemos correr atrás dessas coisas, mas o fim último da nossa vinda ao mundo não é necessariamente esse. É de forjarmos o nosso caráter para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver. E é por essa crença e por esse entendimento que eu não me frustro, por exemplo, hoje em dia, diante das adversidades. Eu simplesmente, claro que eu sofro, porque algumas vezes dói, muitas vezes dói, mas eu simplesmente procuro entender qual é o propósito daquilo para eu poder passar a dor com um sentimento de vencedora, porque eu já tenho certeza que depois daquele processo, depois daquela tribulação, há uma semente, algo bom que está por vir. Então, é isso que me acalma, isso que me fez passar pelas tribulações de maneira, vamos dizer, otimista, né? Porque por alguns momentos as pessoas, sobretudo, estamos a falar de um contexto que muitas pessoas às vezes recorrem ao suicídio como uma fonte de fuga, né? Para o meu caso, eu entendi que aquilo era um processo e isso me facilitou para que eu pudesse passar pelo processo de uma forma mais otimista, certa de que apesar da dor eu ia vencer e ultrapassar os obstáculos. É interessante, Vanilla, quando diz que foi no momento em que Vanilla começou a compreender as razões pelas quais o ser humano está no mundo, sobretudo com a vinculação a uma religião, a um grupo religioso, ela consegue controlar aquilo que são as expectativas que o mundo oferece versus aquilo que de facto Deus tem para nós. Isto é muito bom, Vanilla. Então, diríamos que o seu encontro, o seu reencontro espiritual foi aqui, portanto, um instrumento fundamental para o resgate de uma Vanilla que é hoje? Sem dúvida. O meu reencontro espiritual é o fundamento de tudo aquilo que eu tenho construído até hoje e é o fundamento daquilo que me tirou, vamos dizer, das trevas para a luz. Cada pessoa é livre de ter as suas crenças, né, em função dos seus objetivos de vida. Eu, particularmente, concebo e friso a existência de Deus e foi por isso mesmo, por eu conceber e entender a existência de Deus, que eu consegui sair das situações difíceis. Eu vou mencionar uma simples situação, simples não, né? Posso dizer simples agora porque eu já passei por aquilo, mas uma situação difícil em que eu tive, vamos chamar de transtornos mentais. Naquela situação, os meus pais já tinham me dado como uma peça descartada do jogo, pelo simples motivo de que até as minhas necessidades básicas tinham que ser atendidas por terceiros, porque eu não conseguia já ter o cuidado de mim mesmo. Então, mas naquele momento, Deus me fez recordar que estava comigo. E eu orava, não oração da maneira como as pessoas concebem, de ajoelhar e tal, mas eu orava. Eu dizia, quando chegar a altura, me tira desta situação. Pode não ser agora, pode ser depois, mas eu entendo que o Senhor sabe qual é o melhor momento de me tirar dessa situação, quando eu estiver em perigo. Então eu repetia aquele, vamos dizer, mantra, mas aquela oração repetidas vezes, e eu tive entendimento que quando Deus entendeu que eu já tinha aprendido o que eu tinha para aprender, eu já tinha sido trabalhada em aspectos que eu precisava para me fortalecer, Ele me tirou. E em vários outros cenários da minha vida, difíceis, super difíceis, o fato de eu compreender de que Deus estaria comigo para aquelas lutas que eu queria enfrentar, foi o que me deu a força de eu abraçar certas lutas, porque tem coisas que eu, pelo meu próprio entendimento, eu diria não estou em condições de lutar, mas eu lembrava que Deus disse que estará comigo, apesar de eu poder passar fome, apesar de eu passar dificuldades, Ele não promete que eu não vou passar dificuldades, Ele diz que apesar das dificuldades, eu estarei consigo. Então são essas coisas que me fortaleceram, me deram energia, me deram garra, para apesar de tudo eu poder transpor as barreiras de seguir em frente. E é mais ou menos isso que eu tento fazer as pessoas perceberem, para não se verem diante de dificuldades e acharem que o mundo acabou. O mundo só está a começar quando nós estamos em meio a turbulências. É interessante, Vanilla. Este ponto é muito importante, o ponto de como é que nós olhamos para as dificuldades, até que ponto as dificuldades determinam o nosso futuro. A forma como tu encaras a dificuldade hoje é extremamente fundamental
para o que tu vais ser amanhã. Se tu encaras a dificuldade como o fim da sua vida, definitivamente aquilo será o seu fim. Mas se tu encaras a dificuldade como um processo de aprendizado, definitivamente também aquele é um ponto para o seu próprio crescimento. E foi assim que a Vanilla fez. E a Vanilla hoje é uma mulher, pelo menos ao nível da cidade de Inhambane, neste momento, uma mulher de reconhecido mérito, que tem estado a fazer um trabalho muito interessante em duas áreas, pelo menos aquelas que eu vejo, a área de desenvolvimento pessoal, e tem também promovido muito aquilo que é o seu conhecimento através da criação de uma escolinha, é isso, né? Que é uma escolinha a nível de Inhambane. É nesse Sim. ponto onde eu queria, portanto, focar agora a nossa conversa. Vanilla, quando tu escreves sobre os aspectos ligados ao desenvolvimento pessoal, primeiro ponto, eu diria, qual é a sua grande motivação com isso? O segundo ponto, qual é a visão? Aonde quer chegar a Vanilla com estes textos? Bem, qual é a minha motivação de partilhar estes textos? Uma das motivações é pelo simples entendimento de que eu tenho a dádiva de poder passar por certos processos com a compreensão apropriada do que esses processos significam para mim e esses processos não me destruírem. Então, eu sinto que as pessoas precisam ter esse entendimento. As pessoas precisam saber sobre o que é que a vida realmente é, para as pessoas viverem da forma prudente. Então, eu todos os dias escrevo, agora estou no nível em que todos os dias escrevo. Posso não necessariamente escrever um texto e publicar, mas pequena coisa, eu estou numa situação, por isso que agora até me meto a viajar, me conviver com pessoas um pouco mais, porque eu entendo que numa convivência, como uma conversa, num evento, eu sempre tenho alguma reflexão, estou sempre com o meu telefone na mão para escrever alguma coisa, ainda que eu não desenvolva, eu sempre escrevo a ideia, lanço lá, deixo. Chega um dia e eu continuo a desenvolver aquela ideia. Porque eu já entendi que as pessoas estão num nível em que pensam que nós viemos para ser felizes, sim, mas qualquer turbulência é motivo de desespero. Eu entendo que é difícil passar por turbulências, mas é importante perceber que turbulências são importantes para nos forjar. Eu tenho esse entendimento e sinto que as pessoas também precisam ter esse entendimento, né? E minha motivação para escrever diariamente e partilhar algumas vezes é o entendimento que as pessoas precisam ter esse alerta. Várias pessoas me escrevem e dizem: uau, tua escrita me ajudou a fazer isto, tua escrita me ajudou, teus textos me ajudaram a entender isto. Por quê? Eu lhes faço perceber que, meus queridos, a vida, viver é uma questão de força, né? Mas não é fácil. Nós somos ditos... E minha abordagem motivacional não é para te dizer que você vai vencer. Tudo bem, vai vencer, mas existe um processo que é difícil, pode te desencorajar. Porque eu não sou da opinião não também... Não é aquela venda ilusória dos 10 passos para ser feliz, dos 10 passos para ter dinheiro, não. Sim, é bonito, é maravilhoso, mas existe a parte que as pessoas querem esconder, que é essa parte que as pessoas precisam saber, porque quando se deparam com elas no processo, acabam desistindo porque ninguém lhes falou daquele processo, daquela parte difícil. Eu escrevo textos sobre, por exemplo, eu digo que o fundo do poço é onde tudo começa, um dos textos que eu escrevi. Então as pessoas perguntam: mas como o fundo do poço? Não, o fundo do poço não é uma destruição. Eu digo: não, é lá onde você começa todo o processo. Então trazer às pessoas a compreensão de que dor, dificuldade, turbulência, problemas não são para nos destruir, são para nos forjar. Tem alguma coisa que nós pedimos a Deus, que Ele está a permitir que passemos por aquele caminho para que nós consigamos alcançar aquele outro caminho, aquela coisa que nós pedimos. Então é importante que as pessoas tenham esse entendimento, tenham essa compreensão, para que então possam passar de uma forma mais animada, mais fortalecidos, né? É difícil, eu sei, eu já passei por coisas muito difíceis, mas também já consegui superar graças a esse entendimento que me tem mantido forte e firme a cada dia. Às vezes fico desanimada, também me questiono sobre várias coisas, mas eu, como já sei disso, simplesmente procuro saber qual é o plano aqui, diante desta barreira que eu tenho. Em vez de perguntar: mas por que eu? Por que não fulano? Não, qual é o plano? O que é que eu estou em que eu quero crescer nesta área? Meus autos em relação a esta questão, sinceramente eu nunca tinha pensado em termos de porque eu gostaria de abrir uma fundação para motivar as pessoas. Não, eu simplesmente estou a dar vazão a algo que ferve em mim.
eu estou a transbordar em algo que para mim já está cheio, então quem estiver por perto vai ser abrangido e vai ser impactado, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem sido uma necessidade, do modo que eu já estou a pensar até em escrever um livro a respeito destes textos que eu tenho escrito, compilar um livro, porque eu já tenho um material considerável que posso desenvolver. Estou Tem todo o nosso ainda apoio, a... Vanilla. Tem todo o nosso apoio. É Tenho, maravilhoso. Estou a desenvolver algumas habilidades de escrita, fazendo alguns cursinhos para poder então compilar um livro que possa ser de ajuda para as pessoas, né? Essa é a minha visão. E poder inspirar as pessoas, assim, de forma geral, participando em palestras, participando em fóruns apropriados, que eu sei que existam pessoas que possam se sensibilizar com aquilo que eu tenho a dizer, né? Partindo do pressuposto de que eu sei o que é dor, eu sei o que é as pessoas te darem como uma pessoa que já não serve mais para o mundo, né? Eu já passei por essa situação, as pessoas acharem que simplesmente esta já não existe mais, é só mais uma pessoa que nós podemos contar com ela porque come, dorme e tal, mas não é alguém que vai ser útil para o mundo. Então, trazer esta visão para as pessoas talvez vai lhes fazer perceber que não. Se mesmo ela esteve nessa situação e graças a isto ela conseguiu chegar aqui, eu também, apesar da dificuldade que eu estou, posso transpor, né? Então, é mais ou menos nessa linha de ideia. Vanilla, quando ia falando, ocorreu-me aqui uma questão. Como é que o papel do conhecimento, ou seja, qual foi o papel da aprendizagem constante destes eventos na sua vida para o forjar da Vanilla aqui hoje? Por quê? Porque eu faço a questão? Porque quando se está em dificuldade, quando se está no fundo do poço, muitas das vezes não temos cabeça ou espírito suficiente para entender o que é que está a acontecer, para aprender o que está a acontecer e de lá tirarmos o conhecimento. E a Vanilla esteve lá no fundo do poço, esteve lá nas dificuldades, mas apesar daquilo tudo, a Vanilla conseguiu manter-se conseguiu manter-se em constante aprendizagem. Como é que foi este processo, Vanilla? Como é que tu, apesar de todas essas dificuldades, conseguiste manter uma aprendedora da vida, se assim permitir-me dizer? Bem, eu não posso falar da Vanilla de hoje sem me associar à minha fé, sem me associar as minhas crenças em Deus e em Jesus e outras coisas. A compreensão de tudo isto me fez desenvolver, me fez crescer. Eu não posso falar da Vanilla de hoje sem me associar às minhas crenças, sem me associar à minha fé em Deus e em Jesus Cristo. Porque são essas coisas que me fortalecem e me forjam a cada dia. Como é que eu continuo me mantendo aprendiz, né? Apesar das dificuldades? Pelo simples entendimento de que eu desejo crescer como pessoa. Eu não quero ser aquela pessoa que fui ontem, que diz que, não, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta, sou isto, sou aquilo, e se contenta por ser simplesmente essas coisas. Eu sou uma pessoa que busca constante evolução para poder conviver melhor com as pessoas. Então, claro que quando às vezes as dificuldades chegam para mim, eu fico um pouco baralhada. Tipo, mas o que está a acontecer aqui? E às vezes fico um pouco desencorajada, mas eu logo recordo que não. Há um propósito por trás disto. E ainda que a casa esteja a cair, no verdadeiro sentido da palavra, eu fico com uma paz interna, porque eu já entendi o que é tudo isso, sobre o que é tudo isto. Vou falar de um exemplo, né, de uma situação em que eu era estagiária na TVM e durante a pandemia eu fui afastada, né? Dispensaram todos os estagiários das quais eu fazia parte. Eu já tinha um histórico na televisão e que eu esperava ser contratada, mas depois fui afastada. Eu digo, Rogério, que se eu não tivesse tido a postura apropriada em relação às minhas crenças e tal, diante daquilo, eu teria tido um colapso. Meus pais até ficaram muito alertas, porque eles pensavam que eu ia cair. E aquele seria o meu fim. Veja só, eu fiz programa da criança lá, depois fui fazer jornalismo por causa de lá, depois voltei para Inhambane porque eu disse que ia ficar lá, porque eu tinha entendido que seria contratada lá. Eu já tinha alimentado uma expectativa muito grande em relação a ele. Mas depois tudo vai abaixo.
Então, como é que você espera que alguém com condições normais, vamos assim dizer, poderia reagir diante daquilo? Eu poderia ter caído. Mas vou te falar, Rogério, e foi uma das fases em que eu senti uma paz de espírito super, super grande. Uau. Como? Porque eu logo entendi o que estava acontecendo. Não, alguma coisa está a vir aqui. Alguma coisa está a vir aqui. Então, eu fiquei, tipo, eu só ficava expectante, tipo, mas o que está a vir? Eu já estava tão animada que eu queria saber o que está a vir, que eu já não focava no fato de ter perdido. Claro que por um tempo eu alimentei a esperança de voltar, aquelas coisas, mas não vou dizer que simplesmente as coisas acontecem e eu simplesmente já estou animada, já estou a correr, não. Eu também fico abalada, às vezes fico confusa, sem entender, mas depois eu pego o pin e fico no espírito, tipo, mas o que está a vir? Então, fiquei nessa, o que está a vir, o que está a vir, e fui aprendendo, tipo, desenvolvi a ideia de que não, eu preciso começar a me preparar porque está a vir alguma coisa para a qual eu devo estar pronta. Fui fazendo cursinhos, fui fazendo, me associando a pessoas já apropriadas, fui me metendo em algumas... Claro que quando fui fazendo aquilo, eu não tinha em mente o que estava para vir, eu só fui fazendo segundo aquilo o entendimento que eu tinha. Fui aprendendo isto, me metendo aquilo, comecei a dar aulas de inglês, comecei a meter isto, aquilo. E quando dou por mim, aparece uma oportunidade para a qual tudo aquilo que eu fui me metendo atrás foi útil. Porque, por exemplo, me meti em marketing digital, habilidades que usei depois. Melhorei meu inglês através das aulas de inglês que eu estava a dar. E meu inglês é útil hoje, no trabalho que eu faço agora. Conheci várias pessoas que me abriram várias portas, que me permitiram estar onde eu estou agora e a fazer o trabalho que eu faço. Então, eu até disse, naquele período eu fiquei muito magra. O meu corpo ficou ressentido bastante por aquele embate. Mas meu espírito estava super vivo, né? Eu sofri na carne, mas o espírito estava super vivo. E as pessoas achavam que eu estava no fundo do poço. De fato, eu podia estar, mas meu espírito estava super vivo. Então, manter esse espírito de aprender por entender que sim, se eu tive uma rasteira, não é para simplesmente acordar e sentar e me lamentar, não. As rasteiras, às vezes, são os empurrões que Deus nos dá, porque nós próprios não temos coragem de dar aquele passo. Então Deus diz, ok, se você não vai por bem, eu vou te mandar por mal, mas você vai depois compreender o que eu estou a fazer. Acho que eu já devia ter saído há muito tempo daquela situação em que eu estava, mas não estava a ter a coragem. Eu pensava em sair, mas não tinha a coragem. Então Deus disse, ok, eu vou te ajudar, depois você vai seguir e eu vou te acompanhar no processo. Uau. Isto é sensacional, Vanilla. Isso é extremamente impactante a sua história, porque eu revejo muitos cenários aí e também revejo muitos jovens neste momento que estão a passar exatamente por um problema igual, mas infelizmente alguns deles não tiveram o mesmo fim como a Vanilla. Alguns deles estão neste momento a tentar encontrar-se e, obviamente, muito provavelmente, este teu vídeo, essa sua história poderá impactar a quem puder ver e ouvir a sua história, Vanilla. Continue nesta estrada, continue com este espírito positivo. Isto é muito importante para o sucesso de qualquer um. Até porque é isto que se diz. Um dos grandes segredos, ou um dos grandes mantras dos grandes homens de sucesso é manter a mente positiva apesar das adversidades. Acho que, no fundo, é isso que a Vanilla tenta fazer ao longo desses anos, que é, sempre que tiver alguma coisa negativa no seu caminho, olhar sempre para o lado bom da coisa. O que é que está para vir? Gostei muito quando disse isso. O que é que está para vir depois daquele colapso que houve? E a Vanilla, por si, pensar que tinha que se preparar por alguma coisa que estava por vir. E, obviamente, veio. Esta coisa veio. E a Vanilla estava preparada e ela, portanto, conseguiu dar o seu melhor e tem dado o seu melhor. Vanilla, já falamos até aqui, mas tenho certeza que muita gente ainda não sabe bem, não sabe quem é a Vanilla. Provavelmente estão a perguntar, mas quem é essa Vanilla que está aqui a falar dessas coisas todas? Que autoridade ela tem? Que autoridade ela tem de falar essas coisas? Eu disse no início do vídeo que a Vanilla é empreendedora e a Vanilla é uma oradora motivacional. Né? Pelo menos são duas características que eu dou. Mas também sei que a Vanilla é jornalista, formada em jornalismo. A Vanilla é uma poliglota que fala N línguas por aí. E outras características. Acho que agora é pastora também, não?
Não sei se esse é o termo que se usa. Ih, Ou é pregadora, não sei. Mas a Vanilla faz muitas coisas que é difícil neste momento eu dizer apenas, mas eu preferi chamá-la de oradora motivacional e empreendedora, porque são essas características, pelo menos, que eu vejo mais, e que acho que identifica mais a Vanilla nestes últimos anos que eu tenho acompanhado a sua carreira no LinkedIn. Quem quiser, vá lá ver. Vanilla, diz-me lá, ou diga-nos lá, a todos nós que estamos a acompanhar, como é que a Vanilla se caracteriza? Quem é a Vanilla? Do seu ponto de vista profissional, o que é que a Vanilla é capaz de fazer? O que é que a Vanilla faz atualmente? E quais são as suas grandes ambições profissionais já agora? bem, Estamos a vou. inverter. Meu nome é Vanilla Amadeu, né? Vanilla Carlos Amadeu, como o Rogério disse, mas eu gosto de me referir como Vanilla Amadeu. Já agora é o nome que está no meu perfil do LinkedIn, quem quiser pode ir lá apreciar. Eu sou licenciada em jornalismo pela Universidade Eduardo Mondlane. Vários, como posso dizer, partilhamos vários palcos juntos durante a nossa trajetória. E eu agora trabalho como oficial de comunicação e visibilidade para um projeto do Conselho Executivo Provincial de Inhambane, que é financiado pela União Europeia e a Agência Catalã de Cooperação para o Desenvolvimento. Trabalho como professora de inglês, professora particular, mas também professora assim, tipo, em geral, de inglês e francês, não é? Escrevo textos motivacionais, né? Pretendo com isto também chegar ao nível de ser intitulada escritora através destes textos e de outras coisas, de outros projetos que eu tenho em mente. Tenho uma academia de línguas que ainda está em processo de construção, que começou lá em 2020, quando eu comecei a dar aulas sem nenhum material. Onde eu aprendi que não ter material não é desculpa para não fazer nada. Eu dei aulas a alguém que aprendeu inglês, eu não tinha quadro, não tinha caneta, não tinha nada. Eu só praticamente conversava com a pessoa. Então, aprendi que não ter recursos não é desculpa para não fazer nada. De alguma forma, as coisas têm que acontecer e eu fiz acontecer. É daí onde nasceu a academia de língua chamada Top Languages Academy, que agora está no processo de legalização, para então poder atuar de forma, né, vamos dizer, organizada e todo esse processo. Tenho alguns pequenos investimentos, né, de venda de produtos de consumo e tal. E minhas ambições profissionais, gostaria de me firmar. Eu tenho percebido que preciso de desenvolver essa área da comunicação no sentido de ajudar as pessoas a se comunicarem. Quando eu ajudar as pessoas a se comunicarem, é a ideia de que muitas vezes o mal comunicar uma mensagem pode nos ajudar, pode nos dificultar no alcance de algumas metas. Só o simples fato de sabermos comunicar já é bastante para nós alcançarmos ou não alcançarmos alguma meta. Então, tenho me identificado com esse propósito na área da comunicação, mas também quero ajudar as pessoas assim de forma geral, né, com os meus textos motivacionais, a conhecerem a Deus, a entender por que estão no mundo e a passarem pelos processos que implicam, que fazem parte do mundo de uma maneira mais leve. Pode ser difícil, pode doer, mas quando você tem a ideia do porquê que eu estou passando por aquilo, é um pouco mais fácil. A ideia de ser poliglota, sim. Falo português, shopping, inglês, francês, um pouco de mandarim, e já vou me meter no espanhol. E não paro por aí porque eu amo línguas, é por isso que eu até decidi abrir uma academia de línguas, porque me identifico bastante com essa área. Então, me meto um pouco em tudo, não é? Porque eu gosto de ser uma super ativa, minha mente está sempre a processar, né? Yeah. Tanto é que me espalho, vou assim dizer, mas depois eu procuro preconceito. Fico um pouco perdida sobre o que está fazendo. Não, a Vanilla é essa. A Vanilla é uma mulher multifacetada. Ela faz muitas coisas e consegue encontrar equilíbrio no meio de tudo isso que ela faz. Isso é interessante. Não é fácil. Qual é o segredo, Vanilla? Qual é o segredo de ser uma multitarefa? Bem Um dos sucedida. segredos é... Eu até escrevi um texto sobre isso há alguns dias, onde eu falava de alta produtividade de organização. Quer dizer, para mim o segredo é a organização, no sentido de que quando você organiza as coisas e prioriza, é fácil você se focar naquilo que realmente importa, né? Naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente é importante,
que é interessante para alcançar os objetivos que são necessários para chegarmos a um determinado fim. Então, ser organizado é o segredo para que as coisas aconteçam. E ter uma inclinação para fazer as coisas, porque eu podia simplesmente parar de fazer uma coisa e focar só numa, mas eu sinto que em algum momento estou chamada a meter o meu dedinho na área de línguas, mas também na área da comunicação, mas também na área da motivação, mas também na área do empreendedorismo, então... Yeah. Mas eu vejo que tudo isso que fazes, tens uma grande paixão por que fazes, não? Acho que isso é mais importante, não? Tu não fazes necessariamente porque tens que fazer. Eu vejo que a Vanilla coloca muito amor no que faz, em tudo que está a fazer. Yeah. Lembro que alguém te dizer que você faz as coisas, você se mete tanto, só falta um dia levar a manta a se cobrir lá dentro. Olha, Vanilla, muito obrigado por este momento de conversa inspiracional. Esperamos que todos aqueles que estão neste momento a acompanhar esta conversa tenham se tocado, tenham aprendido alguma coisa da Vanilla. Infelizmente o tempo já nos deixa, teremos que ir embora, mas há uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui, é que quando estiveres em dificuldade, nunca, mas nunca desista dos seus sonhos. Mantenha-te positivo. Nós voltamos numa próxima ocasião com mais uma pessoa maravilhosa neste nosso espaço de inspiração.